a ideia é, essa pessoa que não sai da sua vida não é um karma, é uma escolha. E você escolhe ficar com ela todos os dias. A minha pergunta é, o porquê? Oi, gente! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, gente. A gente vai conversar, não vai ter leitura aqui no canal. A gente vai falar sobre algumas questões aí que eu vejo nos comentários de vocês. Sim, gente, eu leio todos os comentários, tá bom? Então comentem mais nos vídeos aí. E eu decidi fazer esse vídeo, na verdade vão ter mais vídeos agora no canal nessa pegada, porque eu sinto, gente, que existem alguns conceitos aí que às vezes vocês estão falando nos comentários e eu não consigo explicar durante uma leitura, né? Porque é algo que a gente precisa conversar, né, um pouco mais aprofundado, que às vezes falta ali nos vídeos de leitura do mês, de signo e tal. Então eu quero trazer aqui uma luz sobre alguns conceitos. É um diálogo, tá, gente? É pra gente conversar sobre isso, pra gente poder conversar sobre alguns temas da espiritualidade, do desenvolvimento humano, e a gente poder lançar uma luz aí sobre essas questões aí que eu acho que estão pegando aí pra muita gente. Antes da gente começar para falar sobre tudo isso desse vídeo, vou pedir para você que é novo aqui nesse canal, caiu de paraquedas nesse vídeo, vou pedir para você se inscrever. Não dói nada, gente, é só um clique. Ativa também as notificações para você saber sempre que sair um vídeo novo por aqui. Deixa aquele like porque ajuda demais eu continuar fazendo esse tipo de vídeo, esse tipo de trabalho aqui no YouTube. Tá bom, gente? Para as pessoas também que querem saber como que faz um atendimento comigo, querem informações, tem um link aqui na caixa de descrição, você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp e eu vou passar todas as informações, tá bom, gente? Mas esse vídeo, né, vamos logo ao que interessa, a gente vai falar sobre karma hoje. Por que que eu decidi falar sobre esse tema, né, gente? Eu vejo muito nos comentários vocês falando às vezes sobre isso, vejo também pessoas, meus clientes, pessoas aqui desse lado, né, digamos assim, falando muito sobre esse karma. O que a gente ouve geralmente quando a gente fala sobre karma? Poxa, aquela pessoa na minha vida, você não sabe, é um karma na minha vida essa pessoa, porque eu posso fazer tudo o que eu quero, mas eu acabo voltando para essa pessoa. Ou a pessoa que fala, poxa, minha vida amorosa, você não tem um karma na minha vida amorosa, porque ela não vai para frente. Eu tenho um karma na minha vida financeira, na minha vida profissional, porque a coisa não anda, eu sou sempre rodando no mesmo lugar. Eu não sei o que eu fiz numa vida passada aí, não sei que pedra eu joguei, mas eu só sei que eu tenho esse karma, esse castigo. E aí, gente, que começa já a gente entender onde mora esse problema, né? Se a gente fala karma desse jeito, né, a gente começa a entender que, na verdade, o karma é uma punição. Um castigo que a gente recebe da vida, que a gente recebe de Deus, dessa força divina do universo. Só que o problema dessa visão punitiva do karma é que ela é um pouco aprisionante. É a ideia de que, ainda que eu lute, ainda que eu tente, eu vou acabar sempre no mesmo lugar. Como se eu não tivesse responsabilidade, escolha, livre-arbítrio. Então eu vejo muitas pessoas, né, gente, que vem me perguntar às vezes numa leitura, eu quero entender esse karma com essa pessoa, porque eu quero entender por que essa pessoa não sai da minha vida. É o que? É uma vida passada? O que tem nessa história que me aprisiona tanto assim? E, às vezes, gente, a gente coloca muito na conta desse tal de karma, né? O problema é o bendito do karma. Mas, afinal de contas, gente, o que é karma? Eu vou trazer aqui algumas ideias, tá? E a primeira delas, né, que é uma ideia mais clássica, karma significa, de maneira literal, né, gente, ação. Como assim, Lucas, ação? Porque a ideia de karma, gente, ela vai, pelo menos como os budistas e os hinduístas vão entender, é a ideia de que, nesse momento presente, tudo que eu estou fazendo, agindo, vai gerar uma reação. A boa e velha lei da ação e reação. Então, tudo que eu faço hoje vai gerar consequências, reações, karmas na minha vida. Ao mesmo tempo, nesse momento presente, tudo que está acontecendo na minha vida são reações, né? São colheitas de coisas que eu plantei, de coisas que eu agi lá no meu passado. Então, o karma é muito mais uma ideia de responsabilidade do que uma ideia de punição e culpa. Se eu, por exemplo, coloco uma chaleira no fogo e eu esqueço, ou uma panela, uma comida, digamos assim, no fogo e saio, esqueço aquela panela ali, a reação natural é que aquela comida vai queimar. Uma ação gerou uma reação, algo simples. E o karma, gente, ele é mais simples do que parece. O problema, né, gente, é quando a gente começa a colocar no karma toda a responsabilidade dos problemas na nossa vida. Então, a minha vida não está dando certo porque só pode ser um karma. E aí, de certa forma, eu vou contra esse conceito, porque eu abdico da minha responsabilidade aqui.
Aí você fala, Lucas, mas não tem lá uma outra vida minha, uma vida passada, que de repente a minha vida aqui nesse plano, nesse aqui e agora, tá dando errado porque tem uma onda ali, tem um eco desse passado? Gente, ainda que exista isso, né, ainda que o ponto de partida da tua vida, né, e todo mundo vai ter um ponto de partida diferente da vida, tem algo de inexplicável, né? Como que a gente vai explicar como algumas pessoas partem de um lugar X e outras pessoas vão partir de um lugar Y? A ideia dessas outras vidas, desses ecos passados, vão partir dessas memórias, né? E a gente não precisa nem acreditar em outras vidas, né? A gente vai entender isso, por exemplo, pelos nossos ancestrais. Aquilo que os nossos pais, nossos avós, tataravós fizeram, de alguma forma reverberam na nossa vida hoje. A gente não precisa nem ser muito místico aqui para entender isso. Isso é um fato. Agora, isso quer dizer que a gente não tem livre-arbítrio? Isso quer dizer que a gente não tem capacidade de mudar o nosso presente? Então, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é entender que, de alguma forma, gente, essa ideia de karma, ela é aprisionante. A ideia, eu não posso fazer nada. A minha vida afetiva, essa pessoa, não sai da minha vida porque eu tenho um karma. Será mesmo? Então, assim, é importante, gente, a gente olhar para o nosso passado. Eu falo sempre disso nos meus vídeos, né, gente? É importante, sim, a gente olhar para o passado, olhar para a nossa história, rever o que aconteceu, não só com a gente, às vezes com os nossos pais, com os nossos avós. É interessante a gente entender com esses pontos de partida. É interessante essa investigação, mas isso não pode nos aprisionar. Porque, gente, a gente tem essa história familiar, ancestral. Mas essa história não pode definir a nossa história. A história que a gente escreve todos os dias. Se eu vou só repetir a história dos meus pais e dos meus avós, isso não é karma. Sou eu abdicando da minha responsabilidade, da minha ação, do meu karma, karma real. E aí, a ideia é, essa pessoa que não sai da sua vida, não é um karma, é uma escolha. E você escolhe ficar com ela todos os dias. A minha pergunta é, o porquê? Sim, você pode encontrar respostas na história da sua família, talvez numa história de vidas passadas, para quem acredita. Mas será que é isso que determina, no final do dia, a escolha? Então, eu quero colocar uma pulga atrás da sua orelha hoje para você pensar se a sua história fosse diferente ou se a sua história fosse uma nova história. E se você pudesse agora escrever uma nova história, será que você realmente precisa repetir o passado? Você precisa ficar com essa pessoa que te trouxe tanto sofrimento? Ou que a sua vida afetiva, profissional, financeira precisa ser tão difícil? Se pergunte qual é as ações que você está fazendo hoje e se de alguma forma não existe uma responsabilidade, um karma real, que você não está fazendo ou está fazendo de uma maneira não tão interessante. Porque sim, o teu futuro vai ser definido pelas escolhas do teu presente e o teu presente foi definido por escolhas do seu passado. E o problema, gente, é que às vezes as escolhas que a gente faz não são conscientes. É verdade, a gente escolhe muito a partir do que a gente conhece, do que a gente entende. Então, se eu cresci numa família onde os problemas eram corriqueiros, onde eu só via dor, sofrimento, quais são as chances de eu fazer as mesmas escolhas? Muitas. Mas isso quer dizer que eu estou aprisionado nesse conceito para sempre? Eu acredito que não. Então, assim, a ideia aqui é a gente conversar, sabe, gente, sobre esse conceito de karma. Porque a gente fala, às vezes, numa brincadeira, né? Ai, não, é o meu karma. Mas existe um fundo filosófico até, né, de como a gente leva a nossa vida a partir disso. E eu acho muito problemático, gente, porque eu vejo muitas pessoas que se veem aprisionadas a histórias. Eu vou também ser muito honesto aqui, vejo pessoas que corroboram com isso. Não, sim, essa pessoa que você tem aí é um karma na tua vida que você tem que resolver. Será mesmo que você tem que resolver? Ou será que você só tem que escolher diferente? E aí, gente, também, eu não quero ser aqui rude, porque às vezes é difícil escolher diferente. Eu não tô falando que é simples, é fácil. Pum, acordei e vou escolher diferente. Não, às vezes é difícil escolher diferente. Mas, talvez esteja aí a chave pra gente mudar a nossa vida de vez. E às vezes é a tentativa, é essa dúvida. Tá, se eu posso escrever a minha história, e se essa história que eu sempre conheci talvez não seja a minha. Talvez essas memórias que eu tenho não são a realidade tal qual ela aconteceu. Porque o nosso passado, gente, esse registro que a gente tem no nosso passado é uma grande ilusão. É muito interessante quando a gente pergunta para alguém lá do passado,
Pô, cara, você lembra daquele dia que aconteceu isso, isso e isso? E às vezes tem pessoas que têm uma lembrança completamente diferente da nossa. Porque a gente estava sentindo coisas diferentes naquele dia, nosso olhar estava focado em outras coisas. Então, nosso olhar, gente, ele é muito determinado por uma série de fatores. Se você às vezes está, por exemplo, na rua, cheio de pessoas, e tem uma pessoa que você conhece, você foca naquela pessoa. Então, a maneira como a gente enxerga e registra os acontecimentos é muito diferente. E sim, isso vai determinar a maneira como a gente vê o nosso presente. Mas às vezes, gente, a gente precisa dar uma expandida. A gente precisa questionar a nossa história e perguntar: eu quero continuar escrevendo a mesma história agora? A mesma história que eu sempre escrevi? Então, para quem está pensando assim, num relacionamento, num karma que eu tenho da minha vida afetiva, será mesmo que eu preciso repetir de novo? Tem um outro conceito de karma, né, gente, que é a ideia do aprendizado, né? Que o karma vem como algo que a gente precisa aprender, a superar. Então, enquanto eu não aprendo, eu repito os mesmos processos. Só que o aprendizado, gente, ele só vem da consciência. Ele só vem do entendimento que eu estou escolhendo aquilo, que em algum nível eu quero aquilo. Eu falei, né, gente, é difícil escolher diferente. Por quê? Porque o diferente é novo, dá medo, amedronta. Pô, cara, eu não sei o que vai acontecer. Agora, por mais terrível que seja o que eu venho escolhendo, esse karma que eu venho escolhendo, a questão é seguro para mim, é seguro ficar aqui, é protegido, eu conheço. Ainda que esse fulano seja terrível para mim, é tudo que eu conheço. Eu sei que no final do dia, por mais que eu sofra, eu estou em território seguro, porque eu sei o que vai acontecer. Por mais louco que isso pareça, né, gente? A gente às vezes escolhe o seguro em detrimento do novo, do diferente. Porque pode ser pior, né? Mas ao mesmo tempo pode ser melhor. Eu sempre falo para os meus clientes, para as pessoas aqui nos vídeos, né, gente, que quando a gente bloqueia as coisas ruins, a gente também está bloqueando as coisas boas. Não tem como fazer uma coisa e não a outra. Quando a gente se fecha para tudo. Então, se eu me fecho para o novo, que pode ser diferente, não muito bom, pode ser ruim, pode ser esquisito, mas pode ser maravilhoso, pode ser milagroso. Então, a ideia aqui, gente, é eu colocar mesmo essa pulga atrás da orelha para a gente conversar. O que vocês entendem como karma? E você acha que você pode escolher diferente? Ou você acha ainda que a tua vida está determinada a você repetir um ciclo sem fim de sofrimento? E veja, né, gente, como eu disse, fácil não é para ninguém, nem para mim, nem para você. Mas, se a gente não tentar, a gente vai ficar aí preso nesse ciclo sem fim. Então, a ideia aqui do karma hoje é a gente pensar nessa ideia de responsabilidade. O quanto eu sou responsável pela minha própria história. O quanto eu sou autor, protagonista dessa jornada que está acontecendo, tá, gente? Vamos pensar sobre isso, porque eu acho que pode trazer uma luz para as leituras, para a maneira como a gente enxerga o mundo, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários, quero muito saber o que vocês estão pensando sobre karma, gente. Vamos conversar sobre esse assunto. Vamos, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Tá bom, gente? Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo.